Hoje eu quero estar falando com você, mulher por excelência, sobre uma questão que muitas vezes causa muito paradigma na nossa mente, sobre sermos usadas pelo Senhor. Deus tem planos gloriosos com a nossa vida e muitas vezes nós não conseguimos nos ver nessa identidade, porque nós formamos tantas ideias na nossa mente. Hoje eu queria estar lendo com você o texto de Coríntios, capítulo 1, versículo 26, que diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem nobres de nascimento. Muito pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, a fim de reduzir a nada aqueles que pensam que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E é isso que nós vamos estar falando neste dia, do Deus que escolhe, do Deus que usa pessoas e coisas comuns. Talvez nenhum de nós pensaria em escolher um fugitivo procurado para tirar um povo da escravidão, para dar a ele as tábuas dos 10 mandamentos, mas foi isso que Deus fez. Deus, ele se manifestou num arbusto comum, transformou aquele arbusto, cheio de glória, na sarça ardente que ardia e não se consumia com o fogo de Deus, com o poder de Deus. E Deus falou do meio daquele arbusto com Moisés, chamando o homem pelo nome, um homem que ficou impactado pelo seu chamamento. E Deus falou para ele: Moisés, descalça as sandálias dos teus pés. O lugar onde você está é terra santa, Moisés. E do meio daquele arbusto, Deus comissionou um homem que já fazia 40 anos que estava no deserto. Um homem que havia cometido um erro. Um homem que achou que podia fazer justiça pelas suas próprias mãos. E na hora que ele viu um egípcio maltratando o seu povo, ele matou aquele egípcio. Ele não sabia que a justiça do homem não produz a glória de Deus. E aí ele fugiu para o deserto. E talvez depois de 40 anos apacentando o rebanho do seu sogro, ele pensasse: a vida não reserva mais nada para mim. Eu estou esquecido neste lugar. Eu vou terminar meus dias aqui. O erro que eu cometi invalidou qualquer propósito de Deus na minha vida. Mas foi esse homem que Deus escolheu. E é isso que Deus faz. Deus usa pessoas para mudar o mundo. Deus não usa filósofos, Deus não usa intelectuais, Deus não usa gênios, não usa super-homem, nem mulher maravilha. Ele usa pessoas comuns. Tiago 4,6 diz que Deus concede graça aos humildes. Deus, ele não escolhe os capacitados. Deus, ele capacita os escolhidos. Com certeza, no céu haverá uma sala de exposição onde nós poderemos ver Deus revelando a capacidade que ele tem de usar coisas e pessoas comuns. Lá nós vamos ver a corda que Raabe desceu através do muro da cidade, os 12 espias que foram espiar a cidade de Jericó. Lá nós vamos ver o balde que o apóstolo Paulo também foi descido pelos muros da cidade para fugir das mãos dos seus perseguidores. Lá nós vamos ver a mandíbula seca de um jumento que Sansão usou para matar milhares de inimigos. A vara com a qual Moisés abriu o mar, com a qual ele fendeu a rocha para que descedentasse todo o povo de Deus. Lá nós vamos poder ver o vaso de alabastro que ungiu Jesus para passar o pior momento da vida dele, elevando a alma e o espírito dele acima de todas as dores que ele enfrentaria.
Lá nós vamos ver o lenho que Eliseu lançou nas águas, fazendo o machado do profeta flutuar. Lá nós vamos ver o lenho que Moisés também lançou nas águas, tornando as águas amargas de Mara em águas doces. Coisas simples, mas que tiveram um efeito extraordinário, que marcaram a história. Tudo porque depende das mãos que o usam. O que você tem nas tuas mãos para ser usado para a glória de Deus, o qual você pretende ver nessa sala de exposição? Será que é a tua casa? Que você tem abrigado tantas pessoas em células, que você tem alimentado tantas pessoas famintas de alma, a quem você tem revelado Jesus Cristo? Será que são as suas panelas com as quais você tem alimentado os famintos? Será que são as suas vestes com as quais você tem coberto o nu? Será que é o teu carro que você tem usado para o reino de Deus, para transportar tantas pessoas, para levar a casa de Deus, para levar hospitais, para socorrer o teu semelhante? Sabe o que você recebeu de Deus para ser um instrumento de glória que você pretende ver nessa sala de coisas comuns, mas usada de uma forma tão extraordinariamente quando colocada nas mãos de Deus? 1 Samuel 17:40 conta que Davi, ele pegou o seu estilingue, ele pegou 5 pedras lisas de ribeiro e ele desceu para o vale de Elá para combater o gigante Golias, que estava aterrorizando todo o povo de Israel. E todos os soldados de Saul estavam fugindo dele, inclusive Saul. Ninguém acreditava que aquele moço podia ser extraordinariamente usado, e com coisas tão simples e com coisas tão comuns. E ninguém apostou na vida de Davi. Ele estava descendo para aquele campo de batalha como um cordeiro indo para o matadouro. Ele era o sacrifício a ser oferecido no lugar de todo o povo de Deus. Os soldados de Saul estavam perplexos de olhar para aquela cena. Saul olhava pensando no que tudo aquilo daria. Os irmãos de Davi o criticavam. Golias olhou para Davi e zombou, ironizou, ridicularizou, falou: um moço ainda tão jovem, tão pequeno, não tem porte, ruivo, todo sardento. Saul não acreditava que ele pudesse vencer Golias com as armas que ele dispunha. E Saul falou para ele: você quer um capacete, você quer lança, você quer escudo, você quer dardos. Davi sabia que todas aquelas coisas eram muito boas, mas aquelas coisas não eram a experiência dele. Aquelas coisas eram a experiência de um guerreiro, mas ele era um pastor, e ele desceu com aquilo que ele dispunha. Ele desceu com pedras, ele desceu com o seu estilingue, e naquele dia, quando ele girou a funda dele para tirar a pedra no gigante Golias, Deus ensinou uma lição. Deus nos ensinou que nós não devemos estar desprezando as coisas simples, que nós não devemos estar desprezando os humildes começos, e todos aqueles que menosprezam aquilo que Deus pode fazer através de coisas e pessoas comuns, leva pedrada na cabeça. Sabe, para cada herói que aparece na mídia, há dezenas, há dúzia deles no anonimato, heróis da fé, que promovem coisas extraordinárias nesta terra, que abalam o trono de graça de Deus através das suas orações, que fazem chover em tempo de seca, que multiplicam alimentos, que curam, que restauram, que libertam, que ressuscitam, que promovem avivamento, que trazem justiça a essa terra. Pessoas que podem estar no alto de uma montanha, solitários, como Elias esteve. Pessoas que podem estar arando a terra, como Eliseu
foi encontrado pelo Senhor arando a terra. Pessoas que podem estar limpando o chão de uma casa, como aquela escrava hebreia na casa de Naamã. Pessoas que podem estar preparando alimentos como Marta, que podem estar gerando e criando filhos como Maria, como Ana, trabalhando numa carpintaria como Jesus, trazendo as redes de pesca para o barco como Pedro, Tiago e João. Sabe, pode estar mais perto do que você imagina, pode estar no espelho da tua casa. Deus também nos ensina que não são circunstâncias que importam, mas o Deus que age no meio das circunstâncias. Não são as nossas muitas palavras que mudam circunstâncias e pessoas, mas é a voz de Deus na nossa vida, que não é a lama que foi passada nos olhos do cego, mas o dedo de Deus naquela lama que abriu os olhos dele. O barco, o berço e a cruz eram tão simples como a árvore que deu a madeira, mas o que tornou aquelas peças sagradas foi aquele que entrou naquele barco, foi aquele que deitou naquele berço. Você é santo, você é separado, você é especial, porque Jesus habita na tua vida. A tua casa, ela é sagrada, porque Deus anda no teu meio, porque Deus vive na tua casa. A tua roupa, os teus utensílios, o teu avental, os teus lenços são consagrados, porque eles são ungidos pelo Espírito Santo de Deus. A tua vida é valiosíssima, porque ela traz nela o preço do sangue do Cordeiro. Jesus era tão tangível, acessível, disponível, tão comum, que Judas falou para os soldados: aquele que eu beijar, este é ele, porque facilmente os soldados o confundiria com qualquer um dos seus discípulos. Jesus é o tipo de pessoa que você convidaria para pescar, é o tipo de pessoa que tiraria um cochilo na popa do teu barco, que faria um churrasco com você, principalmente se fosse de peixe na brasa, que você convidaria para o teu casamento, que você convidaria para estar na tua casa, que sentaria as tuas crianças no colo, que faria amizade com a sua sogra, que ia colher espigas de milho no campo com você, que ouviria cada uma das suas histórias como se tivesse a eternidade para ouvir cada uma das suas palavras. E com certeza ele é uma pessoa que você sempre convidaria para estar na tua casa, porque assim é a simplicidade que estabelece relacionamentos. Jesus teve relacionamento com tantas pessoas. Jesus, ele teve relacionamento com os leprosos. Jesus, ele teve relacionamento com os excluídos, com as prostitutas. Jesus, ele teve relacionamento com aqueles que estavam à margem da sociedade. Jesus ia à casa de Maria, à casa de Lázaro e à casa de Marta. Ele gostava de estar lá, ele voltava lá para se refazer nos momentos difíceis que ele tinha para enfrentar. Ele era um homem simples, ele era um homem de relacionamentos, e a palavra do Senhor nos mostra que a dureza da raça humana chamou Jesus de blasfemo, mas jamais de intocável, jamais de inacessível, porque crianças, jovens, adultos, velhos, todos tocavam em Jesus, comprimiam Jesus, tocavam nas suas vestes, derramavam bálsamo na sua cabeça, choravam nos seus pés, enxugavam seus pés com seus cabelos. Pessoas que tiveram acesso à vida de Jesus. Jesus nunca usou seu status divino em benefício próprio, jamais pisou nas pessoas, jamais irritou as pessoas com prepotência ou com autoritarismo. Jesus representou extremamente bem o reino do qual ele veio e que ele veio implantar nessa terra.
A palavra cortês vem de corte, e assim tem que ser a conduta de todos os cristãos, uma conduta de cordialidade. Jesus conhecia tão bem a sua identidade que não teve problema nenhum de se despir, de se abaixar e de lavar os pés. Ele não tinha problema algum de julgar as pessoas superiores a ele mesmo. Natanael falou: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Jesus cresceu numa cidade comum, motivado pelo amor, norteado pela sua divindade. Deus nos surpreendeu se tornando humano, gerado no ventre de uma mulher, nascido de uma família simples, sem recursos, no estábulo de animais. Quem imaginaria encontrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o soberano de toda a terra, deitado numa manjedoura, num estábulo de animais? Ele assumiu a profissão simples de um carpinteiro, viveu numa vila empoeirada da Judéia. Seus meios de transportes eram a pé, eram de barco ou era num jumentinho. Assim ele andou por esta terra, determinado a alcançar com seu amor toda a humanidade. Suas mãos calejadas tocaram feridas. Suas palavras de compaixão penetraram no mais profundo da alma humana, avivou, vivificou o espírito do homem. Sabe, os seus olhos de misericórdia fez Jesus nos ver acima de todas as nossas limitações, de todos os nossos pecados e de toda a nossa iniquidade. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que usa coisas e pessoas comuns. Então, deixemos de dizer: eu sou pesado de boca. Deixemos de dizer: Senhor, o Senhor não pode me usar porque eu sou gago. O Senhor não pode me usar por causa do meu passado. O Senhor não pode me usar porque eu sou menor, porque eu sou o mais pobre da minha casa. Senhor, o Senhor não pode me usar porque eu não tenho estudo, porque eu não tenho uma faculdade. Lembre-se do Deus que ama, do Deus que busca, do Deus que traz para perto, do Deus que torna amigo, do Deus que usa coisas e pessoas comuns para fazer o extraordinário nesta terra. E este é o Deus que busca a tua vida e que usa a tua vida. Se entregue na mão desse Deus Todo-Poderoso e veja as maravilhas que Ele vai fazer. Deus abençoe extraordinariamente a tua vida. Amém.